Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação, um assunto extremamente importante para nós, um assunto que a doutrina espírita nos esclarece com enorme profundidade, um assunto que, ao mesmo tempo que nos faz refletir sobre a sabedoria divina, sobre a justiça divina, também nos consola muito, porque nos dá sempre a ideia da possibilidade de refazer, de reconstruir e de progredir. Bom, esse assunto, né, ele está no capítulo 4 da pluralidade das existências e está na parte segunda do Livro dos Espíritos. Desde já, eu gostaria de deixar algumas obras, né, algumas leituras adicionais que seriam de extrema importância para aqueles que tenham o interesse de se aprofundar no assunto, de ler esses assuntos nas obras básicas e também em obras adicionais. Né? Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo muito esclarecedor sobre esse assunto, onde Kardec, neste capítulo especificamente, ele trata de alguns conceitos mesmo que estão relatados no Novo Testamento, né? E ele faz algumas referências a diversas traduções e formas como as palavras foram colocadas ao longo do tempo, que nos fizeram ter uma má compreensão destes assuntos que foram trazidos, na verdade, por Jesus. Né? E, ao mesmo tempo, ele deixa claro, Kardec, ele nos traz e deixa claro por fatos, né, que estão ali escritos para nós, que este assunto foi muito bem trazido por Jesus, mesmo com a limitação que nós tínhamos naquela época, para compreender esse assunto que é de extrema importância. Por exemplo, este assunto que foi tratado, a reencarnação, ele, nas suas diversas formas que são trazidas, como, por exemplo, a reencarnação de Elias, como João Batista, que é trazido e que é esclarecido por Kardec ali neste capítulo, mas para a gente tem um assunto, uma passagem, né, que é muito bonita, que é o diálogo entre Jesus e Nicodemos. É um assunto, uma passagem muito bonita, vale muito a pena ver. Né? É um assunto extremamente rico de conceitos para nós. Além disso, né, aqueles que tiverem curiosidade de também ver este relato, que é este diálogo entre Nicodemos e Jesus, poderá também verificar no livro Boa Nova, em que o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos traz, com mais detalhes, inclusive, este diálogo entre os dois, né, e também posteriores explicações que foram dadas aos discípulos que ali estavam com ele. Se eu não me engano, nesta representação de Humberto de Campos, são os discípulos André e Tiago, se eu não me engano. E ali ele explica para eles. Né? Um ponto que eu gostaria também de já acrescentar neste começo de estudo é que neste diálogo, né, de Jesus e Nicodemos, que é um assunto, uma passagem muito relevante, muito representativa, muito esclarecedora, tem um outro ponto também, que no livro do Humberto de Campos, isso fica bem relatado para a gente, é um pequeno detalhe, talvez, que a gente passe desapercebido. Né? Mas Nicodemos era um fariseu que conhecia muito bem os ensinamentos, né, da lei judaica. E ele conhecia esses ensinamentos muito bem e os ensinava aos outros. Né? Tanto é que Jesus questionou, mas você ensina e não conhece isso que eu estou falando aqui agora? Né? Em outras palavras, obviamente. Mas a questão é que Nicodemos, como sendo ali uma representação deste conhecimento, né, das leis divinas, ele mesmo não conseguiu compreender naquela época todos esses ensinamentos acerca da pluralidade das vidas, conforme nós hoje temos a possibilidade de compreender. Então, né, Jesus falou para ele: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele questiona, né? Como pode nascer um homem já velho, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí, né, Jesus responde para ele: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. Olha só que interessante o esclarecimento que Jesus já havia dado para ele. E ele sai, né, Nicodemos sai, sem muito ter compreendido. Então, esse detalhe é muito importante para nós, porque ele era um doutor que conhecia bem as leis. Ele era um fariseu que conhecia bem as leis, os ensinamentos, né, da lei e do judaísmo que tinha ali. Né? E se ele não compreendia, quer dizer, quanto mais aqueles outros que não tinham o conhecimento que ele tinha. Né? O povo que era humilde, que era o povo é, com relação ao conhecimento, né, ignorante, como que eles poderiam então compreender assuntos de tão elevado teor? Então, foi o que Jesus prometeu para nós posteriormente, né?
Mais tarde, eu enviarei o Consolador prometido, que irá esclarecer estas e outras coisas. Né? Ou seja, a própria doutrina espírita, hoje, que sob os olhos de Jesus, né, que nos enviou a doutrina para nos esclarecer acerca destas questões, que são muito relevantes para nós. Né? A reencarnação é um assunto tão rico, tão importante, que nos auxilia a compreender o que nós estamos fazendo hoje, as causas das aflições que nós sofremos hoje, né? Aquilo que nós podemos plantar hoje e conseguir colher no futuro, a compreender que nós somos os responsáveis pela construção da nossa própria vida e da felicidade ou infelicidade que nos aguarda. Então, isto é muito importante, isto nos consola, isto nos dá uma direção para a nossa vida que talvez nós não tínhamos antes, né, muitos de nós, por isso o Consolador prometido, porque ele nos dá para aqueles que talvez não tinham uma visão, um entendimento ou um motivo pelo qual estavam vivendo, né, agora uma direção, né, um ponto onde eles querem chegar. E isso consola, isso nos dá tranquilidade, isso nos dá força para continuar a trabalhar nós mesmos, né? Porque nós agora conseguimos enxergar um objetivo, né? Isso é muito rico. A reencarnação é um assunto muito rico para nós e que a doutrina espírita nos esclarece muito, né? Agora, partindo um pouco, né, para as nossas questões, né, indo um pouco mais a fundo também na questão da teoria que a doutrina espírita nos traz, vamos lá no item número 4, antes de entrar na primeira questão, a questão 166. No item número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, né, também, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, onde se fala sobre ressurreição e reencarnação. Eu já coloco esse assunto anterior aqui, porque é muito importante que a gente faça a distinção entre esses dois termos. Né? E quais são as compreensões trazidas por trás destas duas palavras. Né? Isso quem traz para nós é Kardec. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Né? Então, aqui para nós é como se fossem os materialistas de hoje. Para mais detalhes acerca de fariseus, saduceus, entre outros, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no comecinho, tem notícias históricas que faz a explicação de todos eles. Né? Continuando aqui, as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. E olha só, agora um grande e importante detalhe. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Isso é a ciência que fala, é a razão que nos indica. E isso para nós é inclusive lógico. Né? Agora, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Olha só. E é exatamente isso que Jesus tentou explicar para um fariseu naquela época. Olha só, né? Ele perguntou: como pode nascer um homem já velho, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Ou seja, aqui está mostrando as incompreensões, né, que o povo judeu tinha naquela época. Lembrando que aqui era um mestre da lei, né, dos judeus, que ensinava o povo. Ele não sabia. Né? E Jesus falou: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água, ou seja, do corpo, e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, né, para que se renasça uma outra vez, para que um espírito volte à vida uma segunda vez, é necessário que ele tenha para si um novo corpo material, que nada tem de comum ou de relação com o outro antigo de vidas passadas. Para nós, falando assim, né, talvez pareça até lógico, fácil de compreender. Mas naquela época, isso talvez traria muita dificuldade para que os outros pudessem, o povo, né, pudesse compreender. Né? Além disso, é necessário que a gente tenha dentro desse assunto o vínculo e a compreensão desse assunto com um vínculo com o que Jesus nos ensinou. E aí nós temos todo o propósito por trás da reencarnação que deve ser entendido, e não apenas na questão de o que ela representa em sentido de corpo físico. A representação da reencarnação e das vidas sucessivas, né, tem um significado, uma profundidade muito maior.
do que apenas, entre aspas, né, a compreensão de tomar um corpo novo para uma nova existência. Porque aí nós estamos nos referindo, né, dentro de uma compreensão um pouco mais profunda, da progressão espiritual do espírito, que é para onde nós tendemos a avançar, né? E para isso que nós fomos criados, para progredir espiritualmente. E o corpo, que é para nós uma veste transitória, ele serve para a gente como um instrumento pelo qual o espírito, né, pode se aperfeiçoar. E aí que por trás deste raciocínio nós temos muitos outros pontos a discutir, a compreender e a aprender, né? E aí a justiça divina se manifesta. E é muito interessante da gente compreender este assunto, porque ele nos traz, de fato, grandes consolações, né? Lá no Missionários da Luz, no Espírito, no livro, né, trazido pelo Espírito André Luiz, né, onde o instrutor que está com ele, Alexandre, fala para a gente, resume esse raciocínio. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Olha que frase importante. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Então, quando a gente fala sobre a reencarnação, não é apenas para que a gente se limite a compreender, né, que se trata da utilização de um novo corpo físico, né? Isso é um meio. Mas os objetivos por trás são muito mais profundos, porque esses objetivos traduzem a educação divina que nós precisamos aportar, aprender. Isto é muito importante, né? Então, lá na questão 166, Kardec pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Olha, nós estamos falando aqui de questões profundas, porque neste ponto Kardec já sabia que o fim, né, dos espíritos, em termos do seu objetivo, era alcançar a sua progressão, ou se aperfeiçoar, se purificar, né? A gente viu este assunto sendo tratado no Livro dos Espíritos, lá na parte 1, se eu não me engano, na parte 2, se eu não me engano, né, nos capítulos 1, onde se trata da progressão dos espíritos. E a gente via que os espíritos caminham progressivamente para se aperfeiçoar, para progredir e alcançar uma compreensão de Deus, né, cada vez maior, né, e alcançar uma perfeição relativa a Deus, né? Ou seja, nós vamos nos aperfeiçoar, nós vamos nos purificar e, portanto, existe uma escala, um progresso, uma estrada a ser cumprida aí por todos nós, né? Então, por isso dessa questão, como que uma alma que não alcançou a perfeição durante a sua vida pode acabar de depurar-se? E aí, a resposta dos espíritos, sofrendo a prova de uma nova existência. E aí, isso para nós também já começa a trazer a consolação, né? Porque talvez alguém, né, ou um espírito que está passando por uma encarnação dolorosa, em que talvez a compreensão que ele precisaria ter de questões relacionadas à vida dele, inclusive o propósito da vida, chega algumas vezes tardiamente, né? Dizendo ou esclarecendo estas possibilidades para ele, que ele vai ter uma nova existência, uma nova oportunidade, quão consolador isso é para esse espírito encarnado. Porque ele pode ainda, portanto, ao invés de pensar que o nada o aguarda, pensar que ele pode ainda aproveitar aquele pequeno e curto espaço de tempo que ele tem disponível na sua vida para tentar progredir o quanto mais ele conseguir, né? Porque ele sabe que esse progresso vai ser benéfico para ele e que vai ser utilizado por ele numa próxima existência. E que não é o fim. Ali foi apenas uma passagem temporária, agora ele sabe que ele vai ter uma nova oportunidade para se aperfeiçoar. Olha quão consolador isso é, né? Saber que não é o fim das coisas, e que ele pode voltar a uma nova existência e se aperfeiçoar, né? Inclusive para a gente compreender também com relação aos outros. Quando a gente talvez olhe para alguém em uma situação mais difícil que a nossa, né? Aos nossos olhos, sob o ponto de vista da nossa compreensão limitada, né? Que nós talvez fazemos mau juízo, né? Mau julgamento com relação a uma pessoa que está passando por dificuldades maiores do que a nossa, né? E a gente pode, então, analisar este contexto, o contexto que aquele outro está vivendo, e saber que, olha, não é alguém que está deserdado da sorte, né? Não é alguém que está deserdado de uma recuperação com relação à sua vida, porque ele também vai progredir, assim como nós. Inclusive, através do próprio assunto da reencarnação, nós conseguimos observar, através das nossas próprias mazelas internas, que nós também já passamos por problemas muito grandes em existências anteriores, que hoje talvez se traduzam em nós ainda como mazelas a serem corrigidas, né? Então, isso nos auxilia a compreender coisas que estão ainda dentro de nós. Olha que interessante.
E aí, para também comentar sobre essa questão, mais uma vez, né, lá deste capítulo número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali no finalzinho, tem duas questões muito importantes para nós, dentro das instruções dos Espíritos. Porque a gente poderia então pensar, então a encarnação é um castigo? Né? E a pergunta que é feita, né, por Kardec é exatamente essa. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E essa resposta, que agora é dada por São Luís, é uma resposta muito rica e que merece toda a nossa atenção. Olha o que ele fala para nós. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Isso é muito importante de saber, porque nós já estudamos este assunto no Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Né? E é exatamente isso. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. E além disso, como um segundo propósito, né, seria a própria evolução espiritual. Então, tem como dois objetivos, né, principais, vamos dizer assim. A melhoria do próprio espírito, ao mesmo tempo que ele contribui, que ele cumpre a parte que lhe toca na obra da criação. Né? Muito relevante isso para nós. Então, olha só, continuando aqui. É-lhes necessária, bem deles, né, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Como assim? Né? Vamos pegar existências ou períodos da nossa humanidade mais para trás, né? Alguns milhares de anos para trás. Nós, com os nossos corpos físicos, né, materiais, como a gente ainda consegue ver, ainda muito materiais, indicando, portanto, o grau da nossa evolução já alcançada, né, relativamente inferior, né? E aí a gente pode ver o seguinte: lá para trás, os sofrimentos que a própria matéria, ou seja, as próprias condições materiais ou nas quais nós somos inseridos enquanto seres, né? Ou seja, a nossa vida, a nossa existência material, nos faz ou nos impele, né? Como que eu posso dizer? Nos favorece, né, a busca por condições que são melhores para nós, em vários aspectos. Né? A gente pode, inclusive, pegar o Livro dos Espíritos aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui na parte terceira, várias coisas que estão aqui. Lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, justiça, amor, caridade. Né? Isso também está dentro das leis divinas naturais. E, portanto, quando nós estamos nessas encarnações mais para trás, em que ainda a gente está aprendendo, né, a necessidade da lei de sociedade, a necessidade da lei de conservação, e isso, na verdade, sendo base de todo o nosso progresso espiritual alcançado até aqui. Né? São essas as necessidades que a matéria corpórea impõe a nós espíritos e faz com que a gente desenvolva a nossa inteligência, porque nós vamos procurar condições melhores para que nós possamos viver. E isso influencia em todas essas leis que nós acabamos de comentar. Por isso da encarnação ser tão importante para nós e da matéria ser tão importante para o espírito, porque promove, né, impulsiona, essa é a palavra que eu estava querendo buscar aquela hora, impulsiona o desenvolvimento da nossa inteligência e também das nossas qualidades morais. E aí continua. Né? Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Ou seja, todos nós fomos criados simples e ignorantes, quer dizer, sem saber. Então, tivemos todos o mesmo ponto de partida e a mesma liberdade de agir. Né? Então, olha só. Inclusive, eu acho que aqui ele fala isso. Né? Vou até repetir a frase, sem interrupções. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Então, é muito importante a gente passar cada uma dessas frases com muita atenção, porque elas trazem muitos conceitos importantes para nós. Olha só, qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Quer dizer, se nós saímos do mesmo ponto de partida, se todos nós temos a mesma liberdade de proceder, e se nós estamos aprendendo com essas nossas escolhas, quer dizer, a gente tem a possibilidade de escolher errado.
Não que a gente deva escolher errado, não é isso. Mas pode acontecer, e isso a gente pode olhar pelos nossos próprios atos, né? E muitas vezes nós escolhemos erroneamente, mas porque isso faz parte do nosso processo de aprendizado, dado que nós saímos de um mesmo ponto de partida onde não sabíamos. E temos a liberdade de proceder, porque então nós temos a possibilidade de escolher, de aprender, de entender o que é o certo, o que é errado, o que é o bem e o mal. E quando nós fazemos essas escolhas, e quando essas escolhas elas interferem no outro, e por isso que nós vivemos em sociedade, em família, um conjunto de outros espíritos que também são os meios pelos quais nós temos a possibilidade de nos aperfeiçoarmos. Quando então nós fazemos alguma escolha que interfere no outro, interfere em nós, né? E isso precisa talvez de uma corrigenda ou de um redirecionamento, né? É através de um processo de reaprendizado, um processo de aprender novamente até que as escolhas sejam perfeitamente compreendidas e o exercício do livre-arbítrio seja perfeitamente compreendido, que nós podemos então, né, que nós alcançamos então a nossa perfeição neste aspecto, de compreensão do que é as escolhas que nós fazemos e como elas refletem nos outros. Portanto, aí mais uma vez a reencarnação entra. Se nós erramos alguma vez, né, e precisamos aprender novamente, quer dizer, uma nova existência vai permitir que nós tenhamos a possibilidade de reaprender, de construir, de reconstruir, de nos reaproximarmos com outros que nós fizemos talvez o mal, de retomar caminhos que nós outrora escolhemos como sendo os errados, e isso como sendo possibilidades dadas a todos os espíritos que estão no mesmo processo de aprendizado. Isso tudo, este processo como um todo, se traduz como sendo a justiça divina. Do contrário, se nós não tivéssemos esta possibilidade, né, isso tudo para nós seria uma injustiça, porque se nós não sabemos e se nós escolhemos errado, e se nós não temos a possibilidade de reaprender ou de aprender, como que isso pode ser justo? Ou como que uns sabem e outros não? Todos saíram do mesmo ponto e todos têm as mesmas possibilidades de aprender. É aí que está a justiça divina traduzindo, ou sendo traduzida também através dessas diversas reencarnações. Olha só. E aqui é interessante, né, que ele coloca assim: mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Olha só, é apenas um estado transitório. Porque tem uma outra pergunta aqui que ele faz logo na sequência, que é se as encarnações têm um limite. Né? Mas vamos deixar isso para depois. E aqui ele continua. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio, como nós estávamos comentando. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. E aqui, né, a gente já tem a condição de compreender isso e colocar no nosso dia a dia, ou colocar dentro da gente. Se nós hoje, né, já estamos com um grau evolutivo que nos permite uma melhor compreensão de todos esses conceitos, quer dizer que nós hoje podemos desempenhar com mais zelo e melhor as tarefas que nos foram cumpridas, né, os desígnios que Deus nos confiou, para que nós possamos, através desse exercício, melhorar a nós mesmos e alcançar cada vez mais ou melhor a nossa purificação. Né? E aí, quando a gente fala da purificação, seria do nosso progresso moral, intelectual, né, do aprendizado que compete a nós alcançar e construir dentro da gente. Além, né, como Jesus falou aqui, né, o reino de Deus, que seria esta paz, esta tranquilidade dentro da gente, né? Este conhecimento daquilo que representa tudo o que vem de Deus e que cada vez mais nós podemos alcançar através desta purificação. Nós estamos muito longe de compreender a Deus, mas a cada vez mais que nós progredimos, esta compreensão vai aumentando. E isso para nós representa, né, o que é o reino de Deus que está sendo construído dentro do nosso próprio espírito. Isso é muito importante. Né? Os que, continuando o texto, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. Ou seja, eles também têm a liberdade. Né? E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é aí quando se torna um castigo. É muito importante esta resposta e ela é muito rica de conceitos. Né? Então, a encarnação é um estado transitório do espírito, necessário para a sua marcha de progresso espiritual, onde, como ele colocou aqui, né, é uma tarefa que nos foram colocada, que nos foi imposta por Deus, para que nós possamos aprender a desempenhar o nosso livre-arbítrio, né, ou fazer o uso do nosso livre-arbítrio, melhor dizendo. Né? E nisso que nós vamos aprendendo e nós vamos construindo valores dentro da gente.
E nós vamos aprendendo o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, o que aquilo pode, aquilo que nós escolhemos pode afetar o outro, né? Então, isso tudo é importante para a gente. Aí, quando as nossas escolhas tendem a tomar sempre um contexto egoísta e orgulhoso, em que visa apenas o nosso próprio ser, é aí que nós retardamos esse progresso espiritual e é aí que as encarnações se tornam mais numerosas, né? O número das vidas corpóreas que nós vamos ter, né, elas se tornam mais numerosas. E é aí que o espírito, retardando o seu progresso, considera é, a necessidade da reencarnação como um castigo. Né? Kardec até traz um exemplo com relação a isso. Imaginem só, nós temos, a gente pode imaginar nós mesmos na escola. Quando a gente entrou lá no ensino fundamental, por exemplo, né? Lá bem para trás. E aí, nós podemos começar o ano, né? A gente entrou, começaram as nossas aulas, nós nos matriculamos, começamos as nossas aulas, e ali eu escolho por não estudar, ou escolho por ficar conversando no fundo da sala, ou escolho por não fazer a tarefa, né, o dever de casa que me foi imposto. Eu escolho por não me exercitar em aprender aquilo que os professores estão me ensinando. Né? Isso para a gente é bem palpável, né? E bem visual para a gente. Mas eu também posso ter um colega que tenha escolhido se dedicar às tarefas, ao estudo, ao aprendizado, e é um bom aluno. Então nós temos duas condições, o mau aluno e o bom aluno. Aquele que é o bom aluno, que se empenhou em passar por todos os processos do aprendizado e das provas que lhe foi imposta, ele vai passar de ano, ele vai progredir na sua escala, aqui a gente está colocando como na escala da escola, né? Passou de ano. Mas a gente pode considerar como sendo, né, uma vida que nós tivemos como oportunidade que nos permitiu avançar na nossa escala evolutiva. Aquele que foi um mau aluno, né, não passou nas provas que lhes foi imposta da mesma maneira que para o outro, que foi o bom aluno, as provas foram as mesmas, talvez, né? Este que não quis aprender e que não se esforçou, ele vai repetir de ano. E aí é o que está sendo colocado para a gente como a encarnação se tornando um castigo. Né? Não é culpa da escola, não é culpa, e aí no caso não é culpa de Deus. Né? A culpa, ou a responsabilidade, melhor dizendo, vamos colocar dessa maneira, né? A responsabilidade sobre esta segunda vez que nós vamos ter que repetir, né, aquele ano, é a nossa própria responsabilidade. Somos nós os responsáveis por aquilo. Então, as nossas vidas e as provas que aparecem para nós são de acordo com aquilo que nós podemos desempenhar, de acordo com a nossa bagagem espiritual e de acordo com o nosso passado espiritual, e nos permitem, de acordo com as nossas necessidades, avançar, né? Passar por aquilo que nós precisamos passar como provas para o nosso próprio progresso. E aí a gente pode passar bem ou mal. Né? Mas, como Deus é misericordioso, nós temos sempre novas oportunidades de recomeçar. Olha só que beleza. Então, é isso que também a gente compreende através da reencarnação, que nos traz consolação. Por mais que nós tenhamos errado no passado e hoje nós talvez tenhamos a consciência disso, isso não pode nos impedir de continuar a nossa marcha. Foi um processo de aprendizado, foi algo que nós trazemos como parte da nossa bagagem espiritual, que deve ser utilizada para nós, ou por nós, como impulsionadores do nosso próprio progresso. Né? E nós temos inúmeros exemplos disso. Por exemplo, Paulo de Tarso. Né? Um livro que fica de recomendação é o livro Paulo e Estevão. Fala exatamente disso. Né? Então, por que a reencarnação ela se torna essencial neste processo de marcha espiritual? Né? Por que a reencarnação, uma nova vida corporal, é necessária? Por que a gente não pode simplesmente continuar ali a nossa vida no plano espiritual? Já que a gente está falando que a vida espiritual é a vida verdadeira. Né? Porque, como foi colocado aqui para nós, né? Aqui nas encarnações são as experiências que nós temos, né, para exercer o nosso livre-arbítrio. E aí, quando nós renascemos, olha só, eu vou até ler essa parte que está no capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Esse capítulo também recomendo a leitura, né? Esclarece muito. Bem-aventurados os aflitos, capítulo número 5. E esse assunto está lá no esquecimento do passado. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. Olha só, né? Então, as reencarnações para nós servem sempre como um novo ponto de partida, onde nós temos a liberdade
de agir, né? Ou seja, sem nos lembrarmos das coisas que aconteceram no passado, né? E aí o esquecimento do passado entra em ação. Na nossa atual condição espiritual, o esquecimento do passado para nós é importante porque nos permite maior liberdade de proceder nas nossas vidas, né? Como assim? Suponhamos que eu tenha encontrado na minha vida uma pessoa que em outra encarnação tivesse feito mal para mim. Hoje, essa pessoa se apresenta para mim na minha vida, e se eu não tivesse o esquecimento do passado, eu iria me lembrar daquele mal que ela me fez, e eu poderia escolher de, ao invés de me aproximar dela ou de perdoá-la, eu poderia me afastar dela. Porque eu sei o tanto de mal que ela me fez. Então, sabendo disso, isso poderia afetar a minha escolha. E quando nós temos o esquecimento do passado, é como se esta aproximação tivesse um ponto inicial ali de zero, por mais que ainda a gente tenha as afinidades, né, as sintonias ali entre um e outro, nós não estamos falando disso, mas simplesmente do fato de que este momento em que dois seres espirituais se aproximam e têm a possibilidade de marchar juntos, né, e eles têm então a possibilidade de muitas vezes resgatar coisas que aconteceram no passado. E, portanto, o esquecimento aí se faz como sendo essencial, por conta ainda do nosso nível espiritual, da nossa elevação espiritual. Porque a gente ainda não tem o amor e o perdão como sendo a base de todas as nossas ações. E isso é construído, né, através, mais uma vez, das inúmeras existências. Então, aí, mais uma vez, a reencarnação sendo para nós uma chave do nosso progresso espiritual, onde nós somos colocados muitas vezes com seres que nos fizeram mal, muitas vezes não, né? Sempre, né? Somos colocados em contato com seres que em outras encarnações, nós estivemos ligados e que muitas vezes caminharam juntos conosco, né? Auxiliando a gente no nosso progresso e que muitas vezes, talvez, nós tenhamos escolhido erroneamente, né? Ou eles, e que hoje nós temos a oportunidade de caminharmos junto e de reaprendermos. Né? E, portanto, né, vem uma questão muito interessante. Como realiza a nova existência? Né? Será pela sua transformação como espírito? Porque a questão anterior foi assim, né? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, sofrendo a prova de uma nova existência. E aí Kardec pergunta, mas como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Então, a resposta dos espíritos. Né? Depurando-se, a alma indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. E isso é o que nós estamos falando aqui anteriormente. Né? A necessidade da gente ter a vida corporal como fornecendo os meios pelos quais nós vamos nos aperfeiçoar. Então, olha que interessante o que o Leon Denis fala no livro Depois da Morte, no capítulo 41. Assim, e a gente estava falando do esquecimento do passado, inclusive, né? Assim, tudo se apaga, tudo se resgata. Os pensamentos, os desejos criminosos têm sua repercussão na vida fluídica, mas as faltas consumadas na carne precisam ser expiadas na carne. Todas as nossas existências são correlatas. O bem e o mal refletem-se através dos tempos. E aí, o próprio Leon Denis, né, ele continua na sua explicação aqui no capítulo 41, falando o seguinte, e a gente termina esse estudo de hoje. Todas as almas que não puderam libertar-se das influências terrestres devem renascer neste mundo para trabalhar em seu melhoramento. É o caso da imensa maioria. Como as outras fases da vida dos seres, a reencarnação está sujeita a leis imutáveis. As leis inflexíveis da natureza, ou antes, os efeitos resultantes do passado, decidem da tua reencarnação. O espírito inferior, ignorante dessas leis, e aí a gente está falando aqui das reencarnações compulsórias, né? O espírito inferior, ignorante dessas leis, pouco cuidadoso do seu futuro, sofre maquinalmente a sua sorte e vem tomar o seu lugar na Terra sob impulso de uma força que nem mesmo procura conhecer. O espírito adiantado inspira-se nos exemplos que cercam a vida fluídica, recolhe os avisos de seus guias espirituais, pesa as condições boas ou mais de sua reaparição neste mundo, prevê os obstáculos, as dificuldades da jornada, traça o seu programa e toma fortes resoluções com o propósito de executá-las. Então, olha que interessante. Aqui a gente está falando que é necessária a nova vida corporal. Né? E aqui, Leon Denis nos traz uma questão muito importante. Lá, quando nós ainda somos espíritos ignorantes das leis de Deus, as reencarnações, né, quando a gente está ali no começo do exercício do nosso livre-arbítrio, né, as reencarnações, ou as encarnações que nós temos como planejadas ali, né, vamos dizer assim, ou as encarnações que nós temos pela frente, elas sofrem, de certa forma, maquinal, o seu próprio acontecimento, né? A própria reencarnação, ela acontece de uma maneira, digamos assim, maquinal, mas mesmo assim permitindo que o espírito tenha a liberdade da sua escolha, né? Mas, à medida que o espírito se adianta, ele começa a participar do planejamento das encarnações que ele vai ter pela frente.
o que permite ele a fazer algumas escolhas com relação às provas que ele vai passar pela frente. E isso é muito importante de saber, porque nós estamos falando aqui sobre o aprimoramento lá no plano espiritual. E se a gente pega os livros do André Luiz, por exemplo, nós vamos ver que lá no plano espiritual nós aprendemos muito. Porém, chega um momento em que nós precisamos colocar esse conhecimento em prova, ou seja, verificar se de fato nós aprendemos ele. E é através deste conhecimento que nós adquirimos lá no plano espiritual e dotados já de um certo conhecimento, de um determinado grau evolutivo, isso nos permite que nessas próximas encarnações, né, vamos colocar assim, a gente já participe deste planejamento encarnatório, e onde nós temos também a possibilidade das escolhas das dificuldades e das provas que nos são colocadas, que servem para o nosso próprio adiantamento. É muito interessante. E olha só que termina aqui. Só volta à carne quando está seguro do apoio dos invisíveis, ou seja, dos seus amigos espirituais, que o devem auxiliar em sua nova tarefa. Nesse caso, o espírito não mais sofre exclusivamente o peso da fatalidade. Sua escolha pode exercer-se em certos limites, de modo a acelerar a sua marcha. E aí vem as grandes dificuldades, porque lá no plano espiritual a gente acha que nós podemos fazer várias coisas, mas aqui a gente entende, ou a gente passa a compreender que essas escolhas, elas nos trazem grandes responsabilidades e que muitas vezes nós temos a dificuldade de completá-las, né? E é importante a gente aprender também, né? Por isso, o espírito esclarecido dá preferência a uma existência laboriosa, uma vida de luta e abnegação. Sabe que, graças a ela, seu avanço será rápido. A Terra é o verdadeiro purgatório. É preciso renascer e sofrer para despojar-se dos últimos vestígios da animalidade, para pagar as faltas e os crimes do passado. E para terminar, né, só ler essas duas B e C aqui. Né? A alma, então, passa por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem mantê-los na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Então nós vimos, né, a reencarnação como sendo uma chave para muitos dos problemas que nós temos como fazendo parte do nosso progresso evolutivo, né, respondendo uma série de questões que nós temos com relação à nossa existência, à justiça divina, com as nossas escolhas, com o exercício do nosso livre-arbítrio, com o propósito da nossa vida, com aquilo que nós enxergamos como objetivo da nossa existência, com a razão que justifica o esforço que nós fazemos para o nosso melhoramento. Então, a reencarnação é um assunto central aqui da doutrina espírita, né, porque é ela que esclarece, né, todo esse processo com detalhes muito grandes, que nos consolam muito, porque esclarece o espírito com relação ao esforço que compete a ele fazer para garantir a sua felicidade futura. Né? Então, muito rico esse assunto. E para a gente, então, terminar esse assunto, né, deixo aqui essa frase do que está lá no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, né, em que fala o seguinte: de retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme. Seja o ansejo de aliviar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de recapitular serviços mal feitos, ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. Então, nós estamos aqui, né, em algum desses pontos, ou em todos eles, tentando nos melhorarmos, tentando resgatar algumas dívidas, tentando fazer o nosso pouquinho para auxiliar os outros, né, aqueles que estão ao nosso redor, né, tirar mazelas que estão dentro de nós, né, purificar a nós mesmos, ou seja, aliviar a dor que nos atormenta, né? E é o que Jesus falou. Ninguém renasce, ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer de novo. Então, por isso, nós estamos aqui em mais uma encarnação e reencarnando. E depende de nós agora, já que nós temos esse conhecimento, de fazer com que esse processo de vidas sucessivas, né, se torne mais rápido. Como nós vimos, é um processo, né, mais uma parte da vida do espírito e que depende de nós, né, fazer com que estas vidas sucessivas sejam mais brandas. Talvez em mundos mais adiantados, talvez, né, acelerando o nosso progresso espiritual, nos permitindo, né, alcançar a vida superior mais rapidamente. Então é esse que é o objetivo. E depende de nós nos esforçando, né, a conquistar isso. Bom, meus amigos, muito obrigado por nos acompanhar. Foi um estudo bastante intenso, né? Bastante conceito, né? Este assunto ele vai continuar, né? A gente não terminou ele ainda não, mas vou deixar esse material disponível para vocês. Espero que tenha esclarecido em alguma coisa. Muito obrigado, né, por nos terem acompanhado. Que Deus abençoe a todos, Jesus abençoe a todos. Até a próxima e muito obrigado.